Você já é abençoado porque Deus está aqui para falar conosco. Ele está aqui para nos ensinar. Recebam o pastor Domício aplaudindo Jesus na vida dele. Glória a Deus. Graça e paz, amados, em nome de Jesus, amém? Mas irmãos, eu pedi a ele para poder compartilhar com vocês uma palavra que está ardendo no meu coração. Eu não preguei essa palavra em nenhum lugar ainda. É uma palavra que está ardendo no meu coração. E eu tenho certeza que a partir de hoje Deus vai aprofundar ainda mais essa palavra no meu coração. É uma palavra que eu gostaria de pregá-la para o Brasil inteiro, para os crentes e não crentes, porque esta palavra, ela justifica a desgraça em que a nossa nação tem vivido, a desgraça que nós temos experimentado na nossa sociedade. Uma palavra que, se fosse levada a sério, um conceito bíblico que, se fosse levado a sério, amado, é um conceito que vai além da lealdade. É um conceito que vai além do compromisso da igreja. É um conceito que vai além de se chegar na igreja antes do culto e não depois do culto. É um conceito que engloba as nossas contribuições na casa de Deus. O que é isso, pastor? É um conceito que, se ele sozinho fosse restaurado, iria resolver 90% do problema da nossa nação, da nossa sociedade, dos casamentos, da igreja, de tudo quanto é lugar. O que é isso? É a honra. É impressionante que uma vez eu vi na biblioteca do pastor Jéder, e eu conheço meus amigos pela biblioteca deles, eu vi um livro do John Bevere, A Recompensa da Honra. Eu falei: pastor Jéder, me empresta esse livro. Aí beleza, ele me emprestou. E depois eu estava contigo lá em Naviraí, não é? Quando eu comprei o meu, lá na IPI. Tinha um livro lá, eu comprei o meu, devolvi o dele, né? Que eu pego os livros e devolvo, graças a Deus. E esse livro, ele apenas abriu uma janela no meu coração. Eu não vou pregar sobre ele, porque ele foi apenas um canal de Deus para abrir o meu entendimento sobre a importância, irmãos, da honra e o poder destrutivo da desonra. Isso já seria o suficiente. Agora, o que mais me assombra, irmãos, é que existem áreas na minha vida que foram destruídas por causa de uma atitude minha de desonra. E eu não sabia que uma simples atitude que eu tomei, às vezes, com meu pai, com o líder, com o pastor, com a minha esposa, uma simples atitude de descaso, na verdade não era um descaso, irmão, era uma desonra. Desde um líder que liga e você não atende a ligação, ou a sua esposa que te liga e você diz: depois eu ligo, e leva 6 horas para retornar. Irmão, isso é uma coisa muito séria. E eu quero pedir para que o Senhor te assombre nesta noite com esta palavra, como eu ando assombrado com ela. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, onde nós vamos ler a respeito do anjo mais lindo que já existiu. O nome dele era Lúcifer. Que ele não era um anjo, ele era mais que um anjo. Ele era um querubim. Não era apenas um querubim, era um querubim honrado. Apenas quando se fala de Lúcifer é que nós ouvimos e lemos o termo na Bíblia: querubim ungido, ou querubim guardião. Dentre todos os querubins que existem no céu, Deus chegou para Lúcifer, que é um anjo de luz, e disse: você será o guardião, você vai guardar a minha presença. E a Bíblia diz que Lúcifer ficava no lugar máximo da presença de Deus, que era perante as rochas afogueadas. Olha só, a pedra pega fogo na presença de Deus. Você consegue imaginar a intensidade da glória de Deus, a ponto da pedra pegar fogo? Só que o que aconteceu com ele, irmãos? Olha aí, todos acharam Ezequiel 28? Quem achou, diga amém.
No orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus no coração dos mares. Olha só que coisa impressionante isso. Aí mais lá na frente, lá no versículo 13, Ezequiel 28:13, você estava no Éden, no jardim de Deus. Olha que honra que esse homem tinha, irmãos, que esse querubim tinha. Todas as pedras preciosas te enfeitavam: o sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus detalhes, os seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. E não era uma coisa que estava pronta e deu para ele, não. Olha o que o texto diz: tudo foi criado para ti no dia da sua criação. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu te designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava no meio das pedras afogueadas. Não se achava culpa em seu caminho desde o dia em que você foi criado, porque Deus criou ele para a honra e para a excelência. Deus não criou ninguém para a desonra. Não há uma só pessoa na face da terra que tenha sido criado por Deus para a desonra. As pessoas escolhem e experimentam a desonra como fruto de um comportamento de desonra. Mais na frente eu vou te mostrar isso. Então você era inculpado até o dia que se achou maldade em você. E aí no versículo 16 diz: por causa do teu comércio você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu te lancei humilhado para longe do monte de Deus. Diga: expulso. Mais alto: expulso. Olha aí. Por isso eu te tirei do monte de Deus, ó querubim guardião, do meio das pedras afogueadas. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Novamente repito: por isso eu o atirei na terra e fiz de você uma vergonha perante os reis. Metade do versículo 11: por isso fiz sair de você mesmo um fogo, e este fogo te consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que te observavam. Todas as nações que o conhecia vão se espantar quando te ver. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Amado, que coisa terrível. Eu não queria viver isso na minha vida de jeito nenhum. Agora nós vemos outra história, Gênesis capítulo 3. Então nós vemos um ser espiritual, antes da criação da terra, antes da criação do homem, antes da criação de qualquer coisa, quando só haviam seres espirituais: anjos, arcanjos, serafins, querubins. Depois de tudo isso, houve uma reunião executiva no céu, onde ficou decidido entre a Trindade: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, idêntico a Deus. Idêntico a Deus. Assim como Deus é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos uma trindade, Espírito, alma e corpo. Assim como nós temos a dimensão espiritual, Deus também é Espírito, e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque a nossa dimensão que entra em contato com Deus na adoração não é o nosso corpo. O nosso corpo pode até adorar a Deus, não é a nossa alma pode até se alegrar e sentir-se bem na presença de Deus, mas é o nosso espírito, porque Deus procura adoradores que adorem em espírito. Tem gente que adora na alma, chora, faz um monte de coisa, não tem problema você chorar, desde que o seu choro seja em resposta do que o teu espírito está recebendo da parte de Deus, amém? Então, amados, olha só aqui, novamente, Deus criou Adão, a minha imagem, a minha semelhança. Adão, um homem perfeito, um homem sem doença, um homem sem contas para pagar. Já pensou que beleza, irmão? Você não ter conta para pagar? Um homem que era visitado por Deus todos os dias no final da tarde. Sabe aquelas fotos, amados, que a gente vê lá de Cancún? Aquilo foi criado pensando em Adão, tendo Adão em vista. Nova Zelândia, as cataratas, sabe? Orlando, Miami, tudo aquilo foi feito, criado em Deus. O seu celular, amado, foi Deus que criou a terra,
a areia do mar, da onde sai o silício, da onde é tirado o elemento químico para poder fazer teu celular. Tudo isso é Deus. Deus pensou em tudo isso. E aí Deus criou aquele homem maravilhoso. Só que acontece, Adão estava sozinho. Você imagina, amado? Primeiro dia foi legal, segundo dia foi legal, irmão, terceiro dia Adão não tinha o que fazer. Ele queria brincar de esconde-esconde, não tinha de quem se esconder. Já pensou que terrível, gente? Às vezes a gente quer ficar sozinho, mas não imagina a dor que é a solidão. Você querer brincar de balanço, não tem ninguém para empurrar. Você ter o Facebook e não tem ninguém para incluir. Irmão, ninguém para te seguir, né? Irmão, deve ser um negócio esquisito. Então Deus falou assim: não está legal para ele não. Vou dar um remédio forte para ele e vou criar a mulher para ele. E quando ele criou, amado, quem que estava diante dele? A Miss Universo, né? É porque só tinha ela no universo, né? Então ela era... Imagina, irmão, Adão, a sorte que ele teve. Além de ter praias particulares, cachoeira, poder fazer tudo. Tinha criação de arara azul, criação de tucano, tudo dele. Amado, não tinha conta para pagar. E ainda era casado com a Miss Universo. Irmão, eu só não afirmo que ele era dizimista, porque não tinha dízimo ainda naquela época. Mas o homem era abençoado demais. Irmão, tinha tudo. Mas o que acontece? Deus chegou e só deu uma ordem para ele, só deu um comando, coisa simples, coisa que qualquer criança sabe fazer. Olha, o jardim, você pode comer o jardim inteiro, meu filho, só não toca nessa árvore aqui. Está vendo essa árvore aqui no meio do jardim? Há uma razão para ela estar aqui. Você pode fazer o que você quiser, só não toca nessa árvore. Irmãos, qual foi a árvore que ele foi mexer? Exatamente lá. Mas por quê? Ele foi influenciado por uma pessoa que já tinha desonrado Deus na eternidade. E ela falou: cara, eu estou no prejuízo por causa da desonra, vou ficar no prejuízo sozinho, vou compartilhar esse prejuízo com alguém. Já viu aquele cara que está errado no trânsito, aí só porque o outro deu uma encostadinha nele, ele sai todo apavorado porque ele quer que alguém compartilhe o prejuízo dele. Tem pessoas que são assim. E aí a serpente foi lá, versículo 3, capítulo 3. A serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus falou, amado? Para comer nenhum fruto da árvore do jardim? Não, falou para não comer o fruto daquela árvore. Quem quer desonrar alguém sempre vai aumentar a história. Olha só onde eu vou chegar. Porque a honra, irmão, não é presente, não. A honra são atitudes do coração, que pode vir acompanhado de presente ou não. Mas a honra é atitude de coração. Eu tenho vontade de jogar fora tudo que eu ganho de alguém que não é acompanhado de honra. Porque é bajulação, é querer me comprar, é um cala-boca. Então tem coisas que você precisa perceber por que você está ganhando aquilo. Se não é uma coisa que vai ser um atrapalho na sua vida. Então nós vemos aqui que a mulher já botou essa mentira na boca de Eva. Respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Ela queria envolver, fazer uma pegadinha: nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O inimigo sempre nos dá razões dentro do nosso coração para nós desonrarmos a Deus, para deixar de dizimar, para deixar de ofertar, para deixar de dar tempo para Deus, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia. O diabo sempre vai arrumar uma desculpa para você dormir sem peso na consciência. Mas você sabe que você está errado, porque você foi criado para a honra. Quem foi criado para a honra, diga glória a Deus. Depois, amados, o diabo sempre vai arrumar uma maneira de eu desonrar meu pai e minha mãe. É o comportamento do meu pai, é a histeria da minha mãe tensa, briguenta, e meu pai bravo, ou a casa cai e ele não se move. Cada pai tem seu perfil. Mas, irmãos, sempre tem uma coisa assim. Para quê? Para desonrar. E o diabo mente para nós, dizendo que eu tenho que honrar meu pai pelo que meu pai é, irmão. Só que a honra não é do meu pai. A honra não é do homem. A honra não é do pastor. A honra não é da mulher. E a honra não é do filho. A honra é do
Senhor. Quando eu honro meu pai e a minha mãe, eu estou honrando a Deus, irmãos. Meu pai e minha mãe estão só saindo na vantagem, estão no meio do caminho, mas a honra é do Senhor. E daqui a pouco tu vai saber por quê, que é exatamente nessa ordem: o pai e a mãe. E aí, amados, eles fizeram tudo isso, ouviram. Então, amados, mais uma vez, Deus teve que trabalhar seriamente na vida de uma pessoa que desonrou acordos muito simples. Olha o versículo 17. Aliás, no 22 logo. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Diga misericórdia. Amado, eu quero que você entenda uma coisa: toda honra, toda desonra vai tirar a tua autoridade no ambiente em que você trouxe a desonra. Todos. Já era. O diabo desonrou a Deus no céu, foi convidado a se retirar. Foi criado para honra, mas as escolhas dele o colocou no território da desonra. Adão foi criado por Deus à sua imagem, à semelhança, em vários aspectos. Deus deu para Adão e Eva o domínio sobre a terra. Imagina você dominar a terra, irmãos. Se eu luto para dominar a minha casa, imagina a terra. Aí mais na frente nós vemos várias outras pessoas no caminho da honra e da desonra, amados, e a desonra sempre trazendo desgraça sobre a vida das pessoas. Aí nós vamos agora bem lá na frente, 1 Samuel capítulo 1, uma mulher chamada Ana, casada com um homem chamado Eucana. Ana não podia ter filhos, e Eucana tinha uma concubina que naquela época podia ter. Graças a Deus que hoje só pode ter uma. Quem só quer uma, diga glória a Deus. Isso. Quem quer duas, fique de pé e me diga de onde você veio, que eu vou te repreender em nome de Jesus, mandar você voltar para o inferno. Porque um homem, irmãos, porque um homem que quer duas mulheres, ele acha que ele é Deus, que para dar conta de uma, né, irmão, já é um negócio assim que só o Espírito Santo. O homem que se engana para ter duas mulheres, e pior que duas mulheres vêm acompanhadas de duas sogras, irmãos. Aí só o sangue do cordeiro, meu irmão. Aí é cilada, irmão. Negócio de duas mulheres é coisa do cão, estou falando. Irmão, sogra é igual nariz, basta uma. Não precisa de duas. Negócio de ter duas, irmão. Um homem que tem duas sogras é igual uma pessoa ter dois narizes, é um troço desajeitado. Então, irmãos, o que aconteceu? Ana não podia ter filho, mas aquela mulher, a Penina, era uma mulher desonrosa. Ao invés de ela ficar na dela, porque ela era um estepe para Eucana, ela tirava onda, tirava sarro e atormentava a vida de Ana. Eu já preguei sobre isso aqui. A história está em 1 Samuel capítulo 1. E aí, num dia, irmãos, Ana estava amargurada, estava com a alma angustiada. Ana estava com a alma angustiada quando ela foi ao templo orar. E ela estava lá no templo orando, mexendo só a boca. Irmãos, aí chegou Eli. Por que você está bêbada, minha filha? Já pensou, irmão, que onda? Você vai na igreja orar e o pastor diz que você está bêbada? Irmã, é esquisito, hein? A pessoa, você vem orar, o pastor Jéder. Irmão, se eu sou uma mulher que vou orar com a alma aflita, porque eu não consigo ter filhos, chorando na presença de Deus, irmãos, o pastor
me diz que eu estou bêbada, sem nem vir conversar comigo, sem nem perguntar como é que eu estou, se eu quero uma oração, se eu quero uma ajuda. Irmãos, eu ia me estressar. Só que Ana falou o seguinte: eu não estou embriagada não, meu Senhor. Olha a honra aí, ó. Mesmo diante de uma situação que poderia enfrentar o seu pastor, eu não estou embriagada não, meu Senhor. Eu estou aqui porque a minha alma está angustiada. Foi com essas palavras que ela disse. E ele falou: olha, daqui a 1 ano você estará com essa criança no teu colo. Por que ela foi abençoada, irmão? Pela atitude dela de honra. Eli não era flor que se cheire. E Eli mal sabia que a oração dele ia liberar e tirar do ventre de uma mulher o profeta que ia sucedê-lo e que ia fazer a casa dele cair. Porque Eli, com os seus filhos Ofni e Finéias, os dois eram ladrões. O povo vinha oferecer um frango de sacrifício, eles deixavam. Mas quando alguém vinha oferecer a picanha, os caras comiam picanha, irmão, do templo. Os caras vinham trazer dinheiro para o templo. Ao invés deles fazerem isso, eles gastavam com farra. Eli via isso e não fazia nada, essa baderna acontecendo dentro da casa de Deus. E o que aconteceu, irmão? Eli e seus filhos desonraram a casa de Deus. Eu não gosto de fazer isso não, irmãos, mas eu preciso criar essas conexões para você se ligar. Ana honrou o sacerdote e ali ela recebeu a bênção. No território em que ela honrou, foi o território em que ela foi abençoada. Ela honrou o sacerdote profeta e ela teve um filho sacerdote profeta. Por outro lado, aquele sacerdote profeta desonrou a mulher de Deus por causa dos seus filhos. E o ventre daquela mulher, quem ele desonrou, trouxe desonra sobre ele. Que foi o cara que falou: Eli, é o seguinte, o Senhor mandou tu dizer isso, isso, isso. Ele vai matar os teus filhos. E matou, não apenas os 2 filhos, matou também Eli no mesmo dia. Não é que Deus matou. A história foi: teve uma guerra do povo de Israel contra os filisteus. E os filhos de Eli, que já viviam profanando a presença do Senhor, inclusive a arca, falaram: vai lá e pega a arca, porque onde a arca estiver vai ter a vitória do Senhor. Só que não gosta de arca do Senhor não. A arca somos nós. Nós temos que estar separados para o Senhor. Amados, e como eles profanaram tantas vezes a presença do Senhor, chegou uma vez em que veio a morte sobre a vida deles, e eles morreram. E quando Eli soube que eles morreram, os 2, ele caiu, literalmente, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. A honra na desonra. Samuel cresceu, se tornou sacerdote. Um dia Deus disse para Samuel: Samuel, vai lá que você vai achar um cara assim, 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 e você vai ungí-lo como rei. Que rei foi esse? Qual foi o primeiro rei de Israel, irmãos? Não foi Davi, Davi foi o maior. O primeiro foi Saul. Eu vou te explicar porque que quando a gente fala rei de Israel, todo mundo fala Davi. Já vou chegar lá daqui a pouquinho. Saul. O pai de Saul era fazendeiro, sumiu um gado e Saul foi procurar. Nessa de procurar o gado, Samuel achou Saul. E ele disse: cara, é você mesmo, Deus vai te ungir e você vai ser o rei de Israel. Por que, amado, que Deus deu essa tranqueira para Israel? Porque Deus queria governar Israel. E o povo de Israel falou assim: ó, todos os povos têm reis, só nós que não temos. E Samuel foi querer consolar o coração de Deus: Senhor, o povo está pedindo um rei, mas o que eu posso fazer? E Deus falou: não se preocupa não, Samuel, não é a você que eles estão desonrando, estão desonrando a mim. Eles querem reis, eles vão ter todas as despesas que é necessário para ter para manter um rei. É isso que eles querem? Eles estão me desonrando? Eles terão desonra. Amado, e deu Saul, o rei medroso. Saul, no dia da coroação dele, que primeiro os caras eram ungidos, depois coroados. No dia da coroação, irmãos, Saul vazou. Todo mundo lá preparado para coroar o rei. Cadê o cara? Cadê o cara? Ele estava escondido no meio das bagagens, com medo de assumir a função que Deus tinha para ele. Depois disso, Saul desonrou
um sacerdote que falou: me espere que eu voltarei para sacrificarmos juntos. Você não pode. Mas ele, por ser rei, ele achava que era o bambambam, podia botar para quebrar. Irmão, isso é uma coisa muito séria. Cada um tem sua função na casa de Deus. Era o problema que eu tinha, pelo fato de eu ser filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor, irmão de pastor e também pastor. Eu achava que eu entendia tudo de igreja. Eu queria ensinar meu pastor a cuidar de 3.000 pessoas. Já contei isso 1000 vezes aqui. Eu não honrava ele como um homem que tinha sabedoria de Deus para tomar decisões na igreja. E tudo que ele decidia eu falava assim, ó: se fosse eu faria assim, se fosse eu faria assim. Aí Deus falou: tu vai ficar 3 aninhos nos Estados Unidos cuidando de uma igreja só para ver como é que é. Irmão, quase morri. E graças a Deus o Senhor me livrou de lá e me trouxe de volta. Graças a Deus, irmãos. Por quê? Para eu aprender a me colocar no meu lugar e saber que quando Deus derrama uma unção sobre a vida de uma pessoa, não posso tocar na unção da vida dela. Se a irmã ministra o louvor, deixa a irmã ministrar o louvor do jeito dela, irmãos. Não vai botar a mão não é que ela é intocável não. Ela tem que ter o coração ensinável. Mas de uma maneira geral, há uma unção que já foi derramada sobre a vida dela, sobre a vida dela, sobre a vida de quem for que ministra louvor. Irmãos, deixa. Eles são obrigados a ter o coração ensinável, porque até Jesus, ele aprendeu com o pai. Então, não, eu já sei o que eu vou fazer. Tu não sabe nada, tem que aprender. Ai daquele que diz: já sei de tudo. Mas irmãos, há uma unção que precisa ser reconhecida. Só que Saul desonrou a unção do profeta Samuel, desonrou a unção do sacerdote, e assim ele foi desonrando. Amado, quando começou assim com Deus, já viu o caminho da desonra. Eu imagino que Deus pensou assim: eu já vi esse filme antes, com Lúcifer e com Adão. Um cara que poderia ser o rei, primeiro rei de Israel. Jerusalém poderia hoje, quando você chegasse em Israel, em Jerusalém, poderia estar lá, a cidade do rei Saul. Irmãos, me perdoa se tem algum Saul aqui, mas eu tenho 50 anos, eu conheço 2 Sauls, e só na minha família tem 5 Davis. Porque um homem que escolhe caminhar na honra, ele sempre será lembrado. É impressionante isso. Agora são as escolhas que vocês fazem, amados. São as escolhas. O que acontece hoje na política do Brasil? A desonra. Os políticos desonrando o povo. Um partido desonrando o povo. O que acontece nas igrejas? Muitas igrejas pelo Brasil afora. Os pastores desonrando as suas próprias igrejas. A igreja honrando o pastor e o pastor desonrando a igreja. Aí fica essa bagunça. Amados, o que vai acontecer? Ninguém vai sair impune da honra e da desonra. Não foi assim com Lúcifer. Irmão, de boa, você não é mais bonito que Lúcifer, e o seu lugar de autoridade não é maior do que Lúcifer, que estava diante do próprio Deus na eternidade. Você não foi o primeiro da criação, como foi Adão. Se Deus não foi complacente com Adão, não foi complacente com Lúcifer, Deus não vai ser complacente com você. Deus não vai permitir que você decida e escolha a desonra. Quando tem uma convocação na igreja, é uma desonra. Quando tem a mensagem no WhatsApp, lê e não responde, é uma desonra. Quando Deus te abençoa com todo tipo de recurso e você não corresponde com seu dízimo, é uma desonra. Amado, não há uma pessoa que desonre a Deus e permanece de pé. Me mostre quem foi. Não tem. Desonra dentro de casa, vou chegar lá daqui a pouquinho, mas ainda estou em Saul. Quando Deus viu o caminho, Deus falou: Samuel, vai lá e já começa a preparar o outro, que esse aí eu já vi, já sei onde vai dar isso aí. Procurou Davi. Davi estava em casa, na casa dos seus pais. E qual era o serviço de Davi? Cuidar das ovelhas do seu pai, honrando o pai. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mais na frente, nós vemos Davi honrando o seu pai, quando o pai diz, 2 Samuel capítulo 16, quando o pai diz: meu filho, vai lá levar essa coalhada, esse queijo para os seus irmãos e também para o rei Saul, para eles que estão lá na frente de batalha. O que a Bíblia diz? Que Davi saiu de madrugada, atendendo o comando do seu pai, e foi lá. Ele honrou a sua nação, quando ele disse: o que esse cara está achando que vai fazer com o povo de Israel?
Ele honrou o rei dele quando ele disse: ninguém vai tocar em você, rei, eu vou lá para te defender. E acima de tudo ele honrou o Senhor. Presta atenção, quando ele disse para o gigante: quem é você para enfrentar o exército do Deus vivo? Ele estava honrando a Deus, irmãos. E o que aconteceu com Davi? Ele continuou honrando a Deus o tempo todo. Saul queria matar Davi, irmão. Saul não estava perseguindo Davi igual o teu chefe às vezes faz, não. Você faz o relatório, ele vê defeito, você manda um e-mail, diz que não recebeu e apaga e tira da lixeira, do Ctrl Shift Del para sumir do seu computador, para dizer que nunca passou esse e-mail pelo computador dele. Irmãos, Saul queria matar, armou emboscada para matar, queria a vida dele. O que Davi fez? Continuou honrando o rei. Teve um dia, eu não sei o quanto vocês conhecem dessa história, em que Davi estava descansando em uma caverna, e Saul entrou lá para fazer as necessidades dele. A Bíblia diz que ele entrou para aliviar o ventre, né? O que Davi fez? Pegou a espada dele, cortou só um pedacinho do manto do rei, para falar para o rei: se eu quisesse te matar, eu tinha te matado. E ele ainda se arrependeu, ficou com remorso, porque cortou o pedacinho do manto do rei que queria matar ele. Mas ele disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele é maluco, ele é assassino, ele está perseguindo até o próprio filho dele, Jonatas, por causa da minha amizade com ele. Ele ficou de me dar a filha dele e depois fez rolo. Quem ganhar, quem matar o gigante, vai receber minha filha como esposa. Davi foi lá e matou o gigante. Ninguém em Israel encarou. Na hora dele dar o filho para a menina, falou assim: não, tem mais uma tarefa para você. Olha que tarefa esquisita, irmão. Vai lá e corta a pele do pênis de 100 filisteus. Que coisa mais doida, né, irmão? Que tara maluca, né? Só Freud vai explicar um negócio desse. Tanta coisa para o cara pedir. Traz uma unha, traz uma sobrancelha. Que coisa esquisita, irmão. Mas o que acontece? Porque ele queria desonrar os filisteus. Irmãos, o que ele sabia? Os filisteus são homens violentos. Uma coisa é a guerra de 1 para 1. Ele teve sorte, matou o gigante. Agora eu quero ver ele enfrentar 100 e sair vivo. Ele queria matar Davi, porque, amado, ele estava com inveja. E uma das razões pelas quais nós não honramos as pessoas é porque temos inveja delas. Se eu honrar, vou levantar a moral dela. Eu não estou aqui para botar azeitona na empada de ninguém, não. Irmão, então ninguém vai colocar nada na sua empada. Você quer ter uma empada recheada? Recheia a empada dos outros, que Deus vai te dar uma torta de empada para a glória de Deus. Um empadão de frango. É isso que Deus vai fazer para você. Amém? Diga: a honra conduz à honra, a desonra leva para a desonra. Aí o que acontece, irmão? Ele não queria rolo, ele não queria guerra, ele não gostava de guerra, Saul não gostava de perturbação. Que onde tem desonra, tem perturbação. Eu conheço alguns pastores que neste momento tem gente querendo puxar o tapete dele. Ainda bem que não é aqui, e nunca vai ter. Amém? Porque aqui não tem rebelde, né, irmão? Amém? Eu me lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, o primeiro-ministro, já contei esse caso aqui, eu gosto sempre de repetir ele. O ex-primeiro-ministro do Irã, o Ahmadinejad, ele foi entrevistado pela CNN na única vez. E a CNN perguntou para ele, o repórter perguntou várias coisas para ele, sobre economia, indústria, exportação, religião, sobre Islã, um monte de coisa, sobre os direitos das mulheres, e ele respondeu tudo. E aí chegou uma hora, a mulher falou assim: já estamos terminando a nossa entrevista, e eu gostaria de fazer ao senhor uma pergunta sobre um tema que eu sei que é muito polêmico para o senhor, a questão da homossexualidade. Aí ele parou assim, ficou olhando para a repórter. Como é que vocês tratam os homossexuais no Irã? Ele falou: eu não estou entendendo a sua pergunta. Os homossexuais, homem que vive com homem, mulher, casado com mulher, lá no Irã não tem? Ele falou: vivo não, né?
Este não é um conto homofóbico que eu estou fazendo. Eu estou apenas dizendo para você que da mesma maneira como Ahmadinejad, ele tinha certeza que não havia homossexuais vivos, o que é um lamento. Todo lugar tem que ter homossexual vivo para que eles tenham um encontro com Deus e suas vidas transformadas. Mas amados, da mesma maneira não existe, assim como não tem homossexual lá, não tem rebelde aqui no Ouvir e Crer em Dourados. E se alguém perguntar um dia ao pastor Géder e a pastora Silmara, na igreja de vocês não tem rebelde? Eles vão dizer, vivo não. Amém? Porque vocês estão no caminho de honra, irmãos. Amém? Sabe qual é o gostoso, irmão, de estar em igreja? É que se você está achando que o pastor é problemático, é endemoniado, é criador de caso, mexe com a mulher alheia e pega o dinheiro da igreja, você tem toda a liberdade de avisar ele que você está indo embora e vai para outro lugar. Alguém aqui está amarrado? Não. Alguém aqui, um obreiro foi na tua casa, botou uma arma na sua cabeça e diz, vai para a igreja hoje, senão não vai acabar contigo. Não, irmão, você está aqui porque quer. Vê, irmão, do seu lado, vê se tem alguém algemado, acorrentado aí, ó. Está todo mundo soltinho. Quem veio porque quis, diga glória a Deus. Então pronto, irmãos. Saul, ele gostava de guerra, e por isso ele morreu na guerra. Davi honrou ele, e por isso Davi teve honra dos seus liderados depois. Aí, olha só, presta atenção na história. Mais na frente, Saul, numa guerra contra os filisteus, aqueles que Davi havia livrado eles, mas ele desonrou a conquista que Davi deu para eles. Porque qual foi a proposta de Golias? Se vocês nos vencerem, nós seremos seus escravos. Era para o povo de Israel ter escravizado os filisteus, nunca mais os filisteus se levantarem contra eles. Só que Saul desonrou, amado, você perde tudo aquilo que você desonra. Já viu aquele pessoal que mora numa casa e reclama da casa? Tem um carro, reclama do carro. Tem um emprego, reclama do emprego. Tem a mulher, reclama da mulher. Vai perder. Tudo que você desonra, você perde. Tudo que você não valoriza vai perder o efeito sobre a tua vida. Por isso tem gente que fica na igreja zumbi. Quem está na igreja não agradece a Deus por estar na igreja, irmãos. Como é que a igreja vai ser bênção para você se você desonra tudo aquilo que você recebe aqui? Você está ferrado. E aí, irmãos, o que acontece? O Saul morreu dessa maneira terrível. No meio dessa tristeza, Davi assume. Por que Davi assumiu o trono? Porque ele honrou Saul e não puxou o tapete de Saul. No Novo Testamento, nós vemos um comentário a respeito de Davi, dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Qual foi o maior pecado de Davi, irmãos? Qual foi o pecado que ele cometeu que manchou a história dele? Qual foi o pecado? Adultério. Seguido do adultério, ele cometeu um homicídio. Beleza? Irmãos, olha só que coisa terrível. Davi era um homem que semeou honra no reino, sim ou não? Sim. E aí ele colheu honra. Só que ele semeou desonra, mexendo na mulher alheia. É uma desonra, não é? Ele chamou a desonra sobre a vida dele. No território que você desonrar, vai ser o território que você vai ser desonrado. Davi mexeu com a mulher alheia, irmãos. Todas as mulheres dele foram mexidas, inclusive a sua filha. Irmão, não brinca com Deus não, pelo amor de Deus. Por isso que eu falei para vocês que eu estou assombrado com essa palavra. E eu estou fazendo as anotações dos lugares que eu preciso voltar. Não é para acertar a coisa não, que graças a Deus está tudo em ordem. Mas vê se não sobrou nenhum resquício de desonra, porque eu estou com medo desse trem. Porque, irmãos, então você diga, pastor, isso é Antigo Testamento. Irmão, não é Antigo Testamento não, isso é um princípio eterno. Honra e desonra. Por que a Dilma foi candidata do PT? Porque ela honrou o Lula. Ela não era ninguém, mas ela foi estabelecida por causa da atitude de honra que ela teve com Lula, enquanto ela foi ministra de Minas e Energia, depois da Petrobras e depois como lá do gabinete da Casa Civil.
Todas as pessoas que você honra, você vai ser honrado por elas. Se ela te desonrar, azar é dela, porque a honra não é tua, a honra é do Senhor. Quando eu honro o pastor Jéder como meu amigo, irmãos, eu estou dando a ele uma honra que é de Deus, e essa honra volta para Deus. Deus me confere o poder de honrar as pessoas com uma honra que é dele e que volta para ele, porque a palavra de Deus diz: a minha honra eu não darei a outro. Então toda honra é do Senhor. Então não custa nada eu honrar, irmãos, porque o oposto de honra é a desonra. E assim como Cristo é o Senhor da honra, Lúcifer é o Senhor da desonra. Ele é o patriarca da desonra. Eu não quero compromisso com esse cara, não. Eu quero compromisso com Deus. Por isso eu quero honrar as pessoas, independente de que elas são. E Davi, amado, mexeu com a mulher alheia. Algum tempo depois, o próprio filho dele, Absalão, ou Aminon, foi lá e abusou da irmã, porque ele deu legalidade na desonra. A própria filha foi desonrada. Irmãos, eu tenho uma filha que se casou em outubro. Irmãos, o zelo que você tem pelo coração da tua filha é maior do que você tem pela sua esposa, por questões óbvias. Só a esposa é mais madura, ela sabe se defender, ela sabe perceber algumas coisas. Agora, amado, o zelo, por isso que eu vejo o pastor Jéder como um leão rondando em volta da Gabi e dizendo assim: não é qualquer um que vai chegar na minha princesa aqui não. Está errado, irmãos? Sim ou não? Sim. Ué, vocês iam dizer não? Vocês demoraram a responder, pensei que vocês iam falar não. Deixa o pastor Jéder saber disso. Ainda bem que a câmera está voltada para cá, não está voltada para aí, quer ver quem ficou em dúvida. Irmãos, olha só, ele fez isso depois do adultério, depois de mexer com a mulher alheia. O que ele fez? Ele tirou a vida do outro. Outra desonra. E o que Absalão fez com Aminon, que mexeu com a irmã? Matou. Aí Absalão some, e nesse período Davi fica só guerreando. Salomão está crescendo, Aminon morreu, Adonias, ninguém sabe por onde ele andava. Adonias e Absalão. E a menina lá, que foi abusada, também ficou em casa e tal, não se fala muito dela. Lá na frente, Davi, o seu filho Absalão, que não aprendeu nada com o pai. Por isso, amado, ensine o teu filho a honra, e a desonra vai ser uma escolha dele. E deixe bem claro, ontem eu conversei com os meus filhos sobre honra e desonra, e eu quero incutir isso na cabeça deles. A escolha é de vocês. Aí, olha só, irmãos, tudo isso é a abertura da minha palavra de hoje, tá? Irmãos, olha aí. Quando eles começaram a crescer, Absalão começou a desejar o trono do pai, porque todo desonroso quer aquilo que é dos outros. Ele não sabe construir as coisas dele, ele quer o que está pronto. O cara não quer começar uma igreja na casa dele, ele quer usurpar a igreja de um pastor. Às vezes o filho não quer começar as coisas dele, ele quer usufruir as coisas que o pai conquistou. Tem que usufruir? Tem, mas tem coisa que ele tem que construir, irmão. Se ele não construiu nada, que ele não usufrua de nada. Temos que ensinar isso, amado, porque as coisas são conquistadas pelo trabalho, e o trabalho estabelece as colunas de honra na vida de um homem, na vida de uma mulher. E aí o que aconteceu? Absalão ficou de olho no reino do pai. Um dia meu pai vai morrer, e já que eu sou briguento mesmo, e se eu tiver de matar, eu mato, todo mundo sabe disso. Eu duvido se Adonias e Salomão vão entrar numa comigo, porque eles sabem que eu sou guerreiro, eu sou violento mesmo. Moral da história, irmãos, ele reaproximou do seu pai, contratou 50 soldados, uns carros, arrumou cavalos, e ele foi para um lugar para se proclamar como rei. O pai dele não ia abrir mão do reino assim, que nenhum reino é usurpado, o reino é transferido. Você vai perder tudo aquilo que você usurpa, irmãos. Eu vi isso muitas vezes lá nos Estados Unidos, onde tem essa a tradição de usurpação entre os brasileiros. O cara trabalha em construção, em obra, aí ele vai lá no aeroporto receber o brasileiro, que vem com uma mão na frente e outra atrás, e fala: você vai morar na minha casa,
Você vai trabalhar na obra comigo, ou você vai instalar piso de madeira comigo. Irmãos, não dá 3 meses, aquele cara já tem 10% de inglês, já sabe onde compra o material, porque o cara confiou nele, já tem um cartão de crédito que alguém levou lá no Bank of America e ensinou ele a fazer a conta, pegou o cartãozinho de débito dele com senha. Daqui a pouco está aquele cara que está trocando o piso da Americana, e com um pouquinho de inglês que ele tem, ou espanhol, ele diz: quanto que a senhora está pagando aqui por essa sala? Ah, estou pagando $10.000. A senhora só vai fazer aqui na sala só, porque por enquanto só tem $10.000. Olha, quando a senhora quiser botar nos quartos também, está aqui meu cartão, ó. Eu faço por $5.000. Um espírito demoníaco de usurpação. E dentre eles, poucos são os que conseguem fazer algum dinheiro. Muitos vão para lá para levantar $100.000, comprar sua casa aqui e ficar em paz. Eles vão para lá, viram escravos, porque eles viram escravos do consumismo. Eles querem comprar Camaro para mandar foto no Brasil, para todo mundo achar que eles estão por cima da carne seca, quando na verdade estão trabalhando como peão de obra, de 6 da manhã às 6 da tarde, chega em casa, toma banho e vai limpar 3, 4 escritórios até meia-noite. Mas eles querem tirar foto no Camaro, porque eles ficam escravos do consumismo. E aí eles dão um golpe naquela pessoa que foi recebê-los no aeroporto, que hospedou, que alimentou, que emprestou o primeiro dinheiro, que levou ele para tirar a carteira, que ensinou a ele as leis de trânsito nos Estados Unidos. Amado, você nunca vai manter contigo aquilo que é fruto de usurpação. Nunca. Alguém vai te usurpar, ou vai desmanchar na sua mão. Isso é muito sério, por causa de um princípio: desonra. Davi desonrou na área sexual. Mais na frente, Absalão, que queria usurpar o trono dele, teve relação com as mulheres de Davi, não escondido como Davi teve com Betseba, mas no terraço do palácio para todo mundo ver. A Bíblia diz isso, não estou inventando não. Eu sei que às vezes eu sou meio verborrágico e eu faço muito efeito no texto, dá a impressão que tem alguma coisa que eu estou falando que não está na Bíblia. Tudo que eu estou falando está na Bíblia. Aliás, hoje 80% do que eu estou falando é tudo Bíblia, só versículo, um atrás do outro. Então entenda bem, ele foi lá, amado, ele semeou a violação de uma mulher, teve uma filha violada e todas as outras violadas. Ele semeou a morte de um homem, um filho matou o outro, e depois o Absalão, numa guerra de conflito contra o exército de Davi, morreu pendurado numa árvore, que ele era cabeludo. O cavalo foi passar debaixo de uma árvore e ficou agarrado pelo cabelo, e veio um povo que não sabia que era proibido matar o filho do rei, foi lá e matou ele. Que coisa terrível, amados. Se Davi soubesse o que poderia acontecer com ele em consequência da sua desonra, ele não teria feito isso, irmão. E quando você desonra alguém, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu colega de trabalho, o seu colega de ministério, diminuindo ele, fazendo descaso do que ele fala. Quando alguém que você julga importante fala, você fica de olho arregalado. Quando alguém que você desonra fala, você fica no WhatsApp enquanto a pessoa está falando. Isso é desonra. E você vai viver a desonra no território em que você desonra outras pessoas. Tem pais que desonraram os seus pais o tempo todo. Irmãos, a fatura vai chegar. Peça perdão a Deus, repare esse dano. E com Davi foi assim, um homem segundo o coração de Deus. Agora eu quero ensinar mais algumas coisas para você. Você que está anotando aí, irmã, vá anotando as dimensões da honra. A primeira dimensão: honrar a Deus. Honrar a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua força e com toda a sua alma. Amém? De todo o coração. Senhor, eu vou lá na igreja. Sabe por que eu vou chegar cedo no culto? Porque quando eu vou viajar, eu chego cedo na rodoviária, eu chego cedo no aeroporto. Eu tenho prazer de estar na casa de Deus, mais do que ir no Grilos depois do culto domingo à noite. Ó Deus falando aí, ó. Então, irmãos, olha só. Irmãos, eu tenho prazer na casa de Deus. Eu tenho prazer na casa de Deus.
Amados, por que a gente tem prazer para tudo, mesmo na casa de Deus? O homem tem prazer no futebol, a mulher tem prazer no shopping, a criança tem prazer no game. Irmãos, em primeiro lugar, honrar a Deus. E como é que eu honro a Deus? Honrando vários outros níveis de pessoas. Então, depois de Deus, coloca aí, irmã, a segunda dimensão da honra: pai e mãe. Ô pastor, mas meu pai é um bandido, meu pai me fez e vazou. Você tem que honrar ele, que você deve um favor para ele. Quando você estava em Deus, que você já era um espírito. Nós somos um espírito que habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Então você já era um espírito. Deus usou o teu pai para você entrar na barriga da sua mãe. Você deu um rolé lá nos órgãos reprodutores do seu pai, reprodutivos. E aí o teu pai te semeou na sua mãe. Você era uma semente. Daí vem a palavra sêmen. Então por isso que a ordem é seu pai e a sua mãe. Porque o teu pai te emprestou o código genético dele. O que você é, queira ou não queira, você herdou do seu pai. Então você tem que honrar ele. E a sua mãe, porque foi ela que sentiu enjoo e carregou você, seu mala, 20 quilos na barriga. 20 quilos é bezerro, né, irmão? 4 quilos na barriga, 3 quilos na barriga. Amados, e aí, o que acontece? O filho não honra o pai e a mãe. Honra todo mundo. Ah, pastor, você não conhece o meu pai, você que não conhece o meu. E eu honrei. 17 anos que minha esposa me conhece. Pergunta ela qual foi o dia que eu falei de um defeito do meu pai para ela. Qual foi o dia que eu desonrei meu pai. Cansei de pegar ônibus aqui em Campo Grande, 20 horas de viagem até o Rio de Janeiro, para ficar 2 dias com meu pai e depois voltar de novo. E meu pai já voltou para casa, graças a Deus, está com o Senhor. Minha mãe voltou para casa em maio do ano passado. Horas e horas e horas de conversa ao telefone. Na véspera em que minha mãe foi promovida, a minha mãe não estava muito bem, eu olhei para ela, não estava legal. Eu falei assim: mãe, só quer que eu vá para o Rio, mãe, passar uma semana com a senhora, dormir com a senhora aí, bater papo, a gente conversar. Ela falou: não, meu filho, fica por aí, fica bem. E aí o Senhor a recolheu. No dia que minha mãe foi sepultada, nenhuma lágrima, nenhum remorso, porque o que eu pude fazer pela minha mãe eu fiz em vida. E ainda fiquei chateado com os meus irmãos por causa do caixão que ele comprou para minha mãe. Era um caixão que a gente vê normal, mas eu falei: eu queria um caixão bonito, queria um caixão da madeira escura, com os negócios cromados, bonito, top de linha. Eu pagaria 20 mil reais num caixão para poder sepultar minha mãe, para sepultá-la com honra, porque ela foi uma mulher que viveu em honra. Eu honrei em vida e queria que no sepultamento dela ela fosse honrada da melhor maneira. Amado, a honra. Só que acontece hoje, eu estava no Rio de Janeiro, quebrou o celular do amigo meu. O meu só quebrou o cantinho, o do cara arregaçou tudo. Aí ele chegou e falou pro filho. O filho tinha um celular velhinho, mas estava funcionando, e um outro novinho. Ele falou: filhão, me empresta teu celular aí até segunda-feira, que papai vai comprar outro, mas papai precisa desse teu, por causa do WhatsApp. Irmão, o filho chegou e falou pro pai: não senhor, só fica aquele velho aqui, esse aqui é meu. Irmãos, que desonra é essa, irmão? Que desonra é essa? Irmão, que eu tenho de melhor para o meu pai e para minha mãe, irmãos, e para os anciãos da minha igreja. Quando o pastor da minha igreja chega de 80 e poucos anos, quando eu vejo ele na porta, amado, eu vou atrás dele, eu beijo. Podem rir de mim, eu peço a bênção para o meu pastor, a bênção, pastor Jonathan. E meus filhos pedem a bênção para o pastor Jonathan, de 87 anos. Aliás, meus filhos pedem a bênção para todo mundo, para tio, para avó, para todo mundo. E eles fazem igual o pessoal da igreja católica, eles juntam a mãozinha assim: bênção. Aí eu abençoo eles. Vão para a escola, eu posso estar dormindo 7 horas da manhã, a melhor hora de se dormir é 7 horas da manhã, né? Meus filhos me acordam 6h30. Benção, pai, Deus te abençoe. Irmão, eu ensino meus filhos o caminho de honra. E às vezes meus filhos querem disputar alguma coisa comigo, eu só olho para minha esposa. A minha esposa já sabe, irmãos, que existem coisas na minha casa que o melhor é para mim,
porque meus filhos precisam conquistar aquilo que é deles. O carro deles, o espaço deles, o dinheiro deles. Irmãos, é isso. Irmãos, se eu não ensinar meus filhos, qual é a mulher que vai querer casar com um homem desonroso? Ela vai ter o quê? Que coisa horrível para um homem. Na minha igreja tem muito filhinho de papai. Eu não queria que minha filha casasse com nenhum deles, que eles não compram nem a camisa que eles vestem. Estão tudo lá de Lacoste, de Tommy, tudo dinheiro do papai. É incapaz, irmão. Vai lanchar com o dinheiro do pai, rodízio de sushi com o pai bancando. Eu diria, minha filha, tu vai casar com um cara para ser bancada pelo sogro? Fica aqui em casa que eu continuo te bancando, filha. Quem tem que te bancar é teu pai, não é teu sogro, não. Casa com um homem simples, casa com um sapateiro, casa com um homem frentista de posto, mas um homem que vê valor no trabalho e que vai construir alguma coisa. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Estou dizendo para você não dá nada dos seus filhos. Não, eu dou tudo para meus filhos, tudo que eles podem ter e tudo que eu posso dar. Agora, amados, eu tenho que ensinar meus filhos o caminho da honra, senão eles nunca vão me valorizar, não. Que a sociedade está dizendo, usurpe seu pai. Lá em casa não, irmão, não vem que não reve. Me usurpar não. Eu cumpro meu papel de pai. Brinquedo, passeio, lanche, tudo até mesmo que é criança. Bom, eu já falei, ó, papai começou a vender jornal com 14 anos. Já vai pensando o que vocês vão fazer aos 14 anos aí, meu filho. Irmão, 14 anos. Eu acordava às 5h30 da manhã, morava em Brasília, ia vender o Correio Brasiliense. Todo dia voltava para casa com um caraminguazinho. Dinheiro de hoje, 20, 30 reais. Final de semana, eu com 150. E os boizinhos tudo com vintão que ganhou do pai. Aí eu ia nos lugares mais bacanas, e os boizinhos tudo com vintão, roupinha bacana, mas no bolso não tinha nada, irmão. Então, amado, depois fui trabalhar. Trabalhando na Varig. Olha que beleza, trabalhei na Varig, entregando encomenda. Os aviões da Varig Cargo chegavam lá no aeroporto de Santos Dumont 5 horas da manhã. Estava eu e um rapaz da minha igreja, e a gente fazia entrega, e o rapaz já me deixava na escola às 7 horas da manhã para estudar, irmãos. Teve época que eu trabalhava em 2 lugares. Isso não fez nada, amado. E o que eu pegava o meu dinheiro? Eu honrava meu pai. Está aqui, pai, o perfume. Está aqui, mãe, um vidro de alfazema. Era alfazema, leite de rosa e outro negócio lá, né? Que as velhinhas gostavam. Então, irmã, até a irmã aqui quase chorou de emoção agora, né, irmã? Falei da alfazema, eu senti que o coração dela bateu forte, né? Que delícia, hein, irmão? Coisa impressionante, irmão. Então, olha só, o que é isso, amado? É honrar o pai e a mãe, amém? Eu digo na minha igreja, a moça tem o pai, quando vai comprar o perfume para o pai, vai lá no Paraguai para comprar aquele vidrinho de 25 ml, o menorzinho, irmão. Aquilo para perder é fácil, você perde até dentro do teu bolso. Mas aí quando conhece o camarada bonitão, ela vai lá e compra o vidrão, né? O rapaz a mesma coisa. Conhece a menina, aí já dá logo um kit da MAC, né? Da MAC, as maquiagens. É Victoria's Secret. Para a mãe um tablete de banho de porco para passar na canela. Irmão, que negócio é esse? Sebo de carneiro para passar na canela da véia. Irmão, não faz isso não, irmão. Então nós precisamos honrar os nossos pais. Depois de passar pelo pai e pela mãe, nós aprendemos a nos relacionar com os irmãos, ok? Continua aqui entendendo o caminho da honra. Então, se eu honro meu pai como filho, eu vou ser honrado nessa dimensão. Se eu honro a minha mãe, a minha esposa não vai ter problema por causa da honra. Se eu honro meus avós, os meus tios, também, irmão. Irmão, no meu celular eu tenho contato de todo mundo. Todo mundo da minha família que é vivo, eu tenho no meu contato, né? Vivo, TIM, qualquer operadora, né? Qualquer pessoa que é vivo acha que eu tenho algum pacote, né? Mas não, irmão. Qualquer pessoa que respira na minha família, ela... eu tenho contato dela e eu procuro manter contato com tio, com sobrinho, com todo mundo. Porque os sobrinhos são as continuidades dos meus irmãos. Então a gente precisa valorizar isso, irmão. Depois vem os irmãos. Todo mundo tem um irmão legal e tem um irmão mala. Só aquele que só tem um irmão que é obrigado a dizer que o irmão é legal.
Agora, todo mundo que tem mais de um, pode dizer que um é legal e outro mala, que aí eles nunca sabem de quem que você está falando o quê, né? Como eu tinha 8 irmãos, eu posso dizer que tinha um monte de irmão mala. Eles nunca vão saber quem é o mala e quem é o legal. Mas, irmãos, indo para o Rio de Janeiro, eu visito meu irmão. Voltando de Curitiba, eu paro em Maringá e visito meu irmão. Na igreja, os irmãos, meus colegas de ministério. É isso que a Bíblia diz. Depois, amado, que eu venho da eternidade, passo pelo meu pai rapidamente, vou na minha mãe, chego na minha casa, encontro meus irmãos, eu cresço e vou para a escola, começo a ganhar líderes. Na escola, na igreja, honrar os líderes, irmãos, como Davi honrou a Saul. Por causa disso, Davi não teve problema. Teve problema com o próprio filho dele, mas no reinado dele ele não teve problema, não teve bafafá. A coisa foi contínua, porque ele semeou nessa dimensão. Depois disso vem os líderes governamentais. E nós precisamos tomar cuidado, irmão. Vivemos em um país democrático. Você tem direito de não aceitar o que o governo está fazendo, mas daí você botar uma foto de uma anta e botar presidenta Dilma, aí, irmão, é desonra. Você precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Não tem problema você discutir com seu pai no plano das ideias, sem ofender e sem diminuir. O problema é você ofender teu pai. Um descaso com o seu pai, mas mais uma vez lembrando, é o descaso, irmãos, é isso que dói. É isso que dói no coração de uma mulher em relação ao seu marido, é o descaso. É isso que dói no coração do marido em relação à sua mulher, é o descaso. Tem coisas sutis que se tornam descaso. O marido está falando, a mulher vira as costas e sai. Ou a mulher está falando, o marido vira as costas e sai. A mulher está falando e está o homem no WhatsApp. Irmão, isso é desonra. Não pense que as coisas no seu casamento serão estabelecidas, mais uma vez lembrando, você tem que honrar a sua mulher, porque a honra é do Senhor. A questão não é sua mulher, se tua esposa merece ou não merece. Que se ela tem uma atitude de desonra, irmão, a desonra vai atrás do cangote dela. Deixa, dá linha na pipa e só clame pela misericórdia. Não é para você se vingar não, irmão, que não é questão de vingança não, é questão de semeadura e de colheita. Esse que é o problema. Tem muitos pais que tiveram filhos terríveis, mas, amado, nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal do seu filho. Mas por que as coisas acontecem de ruim com o filho? Por causa da escolha que eles fizeram. Não é porque a mãe acha que ele não deve sofrer, que ele não vai sofrer, senão não tinha ninguém na cadeia. Quando eu vou lá na cadeia e encontro as mães, e às vezes a mãe sabe, né, que nós somos da igreja do Picarelli, né? E aí a mãe chega e fala assim: pastor, fala com o Picarelli, o meu filho, ele foi preso, mas ele é inocente. Irmão, é o maior lugar de inocente por metro quadrado, irmão, é na cadeia, impressionante. Todo mundo é inocente, irmão. O culpado somos nós. Que devia estar lá somos nós. Irmãos, é impressionante. Mas o que acontece? Você conversa com a mãe, irmãos, você vê a mãe falando, a mãe está convencida de que o filho é inocente. E no começo, depois que o meu pastor falou, o pastor que sempre vai lá comigo, que eu vou lá com ele, é verdade, ele que sempre vai, eu vou de vez em quando, ele fala: pastor, não dá ouvido não, senão tu vai virar porta-voz aqui. E daqui a pouco os caras da GP não deixam você entrar mais aqui, achando que você está até levando outro tipo de recado lá para fora. Irmãos, o cara vinha, eu pegava o número do processo do cara, que a mãe dizia: meu filho, e chorava, nunca me deu trabalho, a rua inteira gosta desse menino. Sempre tem essa, né? Sempre que a polícia mata, aí alguém diz: aí a rua inteira, menino trabalhador. Ele era trabalhador, ele se dedicava ao trabalho no tráfico. Então, irmãos, ele era trabalhador, né? Ele só trabalhava no lugar errado, mas que ele era trabalhador, ele era, né? Por isso que eu prefiro a palavra honra do que a deslealdade, porque tem um desonroso que é leal. Aí que está o problema. O cara é leal ao PCC, mas é uma desonra isso. Então a honra e a desonra é acima. Amado, eu peguei lá o processo do menino e falei para um rapaz da igreja: pelo amor de Deus, nunca te pedi favor, você é um advogado, eu já precisei de favor de advogado e incomodei outra pessoa. Vê para mim a situação desse rapaz. Irmão, quando pegou a lista do menino,
parecia um escoteiro. Tanta bondade, amado. Plantou jardim, ajudava as velhinhas a atravessar a rua. Pensa no menino bonzinho. E a mãe dizendo: ele não fez nada não. Irmão, era assassinato, era roubo, era furto, era tudo que você imagina de ruim. Tinha aquilo ali, meu irmão. Era o Código Penal em pessoa. Tinha quase todos os artigos lá. Falei: meu pai, que negócio é esse? Mas assim que é. Mas por que a mãe vê isso? Que não quer o mal do filho. Mas o filho não vai colher o que a mãe quer. O filho vai colher o que ele plantou. É isso que dói no meu coração, irmão. Por isso que eu tenho obsessão por encaminhar os meus filhos. Porque não adianta eu ser legal. Eu tenho que ensinar meus filhos a fazer a boa semeadura. Aí depois disso, amado, de família, da autoridade espiritual, governamental na igreja. A Bíblia diz: aqueles que vos presidem na igreja e aqueles que vos ensinam a palavra, que eles sejam dignos de dupla honra. Honrar já significa pagar o duplo valor. Dupla honra é pagar 4 vezes mais. Só que as pessoas não honram os pastores. Em algumas igrejas, pastor é um funcionário, é um empregado. Tem um pastor amigo meu que tem 2.000 pessoas na igreja dele. Ele diz: eu tenho 2.000 patrões para dar satisfação todos os dias. Tudo que eu faço eu preciso pedir permissão para a igreja. E eu ia trocar de carro. Um irmão ficou sabendo que eu ia trocar de carro. A situação meio que vazou. E 2 irmãos da diretoria da igreja vieram falar: pastor, esse carro não é adequado para você, que você é pastor da igreja. Irmão, não era um carro demais não. Mas o que acontece são pessoas que desonram. Que quando você honra, você coloca a pessoa em destaque sobre todos os outros. Porque, mais uma vez, lembrando, irmão, honra não é bajulação. Bajulação é demoníaco, mas a honra é bíblica. Deus não é digno de bajulação, Deus é digno de honra. E tudo isso que eu estou falando para vocês, se você procurar na Bíblia, você vai encontrar todos os versículos explicando isso, porque a minha explicação já está demorada. Se para cada coisa que eu falasse você abrir a Bíblia, são 50 versículos. Mas você sabe que a Bíblia manda honrar aqueles que vos presidem no Senhor. Por que, amados, que Deus fala para poder honrar duplamente? Porque sobre os homens de Deus o juízo é duplo também. Estão entendendo isso? A Bíblia diz isso, que quando a gente for prestar contas, sobre nós haverá o duplo juízo. Eu não vou ter que responder só por mim, irmão. Vou ter que responder por mim e por todo mundo que Deus me confiou. Sobre mim há um juízo duplo. Sobre o teu pastor há um juízo duplo. Por que ele não é merecedor de honra dupla? Só o juízo que ele merece, duplo. A honra não. Não, irmão, não é isso. E outra, honrar mais uma vez não é dinheiro, não é presente. Pode ser tudo isso, mas isso é a manifestação de apreciação. Mais uma vez eu falo, líderes de grupos familiares, é o compromisso. Eu não vou fazer descaso das orientações que meu pastor está me dando, que minha pastora está me dando. Qual é a orientação? A irmã vai ali e anota. Dá o estudo que nós mandamos para você. Não começar atrasado. Não permitir que ninguém domine a reunião, atravesse a reunião e fale mais que todo mundo. Que você não seja o único a dirigir a reunião. Que a reunião não seja cancelada sem permissão do pastor. Amado, aí você começa a fazer as coisas do teu jeito. Isso é descaso. Isso é descaso. E quando você faz isso, você desonra. O que é desonrar? É tirar a honra. De quem que você está tirando a honra? É do Senhor, irmãos. Teu pastor vai continuar respirando, vivendo, tomando banho, viajando, passeando. Quem vai sofrer a consequência da subtração dessa honra é você. Então isso é muito sério. Por último, a pessoa vem de Deus, os pais, irmãos, liderança da igreja, tem os patrões. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo exortou os escravos para serem abençoadores aos seus patrões, mesmo aos patrões muito rudes. Não é uma escolha que eu e você faz, é algo que Deus já determinou. E por último, amado, o que vem? Honrar a mulher, a honra ao cônjuge. O marido, honrar a mulher. Ah, mas minha mulher não merece. Mas a honra também não é tua. A honra que você vai dar à mulher é a honra que pertence ao Senhor. E a mulher, você vai honrar o marido como cabeça do lar, porque é do Senhor. Amado, quando você desonra a tua família, você vai ter desonra na tua família. É você que está trazendo. Quando você desonra o teu pastor, você vai ter desonra no teu ministério.
Deixa eu explicar uma coisa para vocês, só para finalizar. Um rapaz numa igreja conhecida minha, líder de grupo familiar, ele começou a ter um grupo muito grande, uma influência muito grande. Chegou uma hora, ele falou: pastor, já está na hora da gente ter um grupo maior de células sob a minha liderança. O pastor falou: não, está na hora. E ele disse: pastor, está na hora. E ele começou a gerar um desconforto, que se o pastor não tivesse liberado ele, eu não teria liberado. Mas no caso, o pastor achou que devia liberar, até mesmo para não ficar aquele mal-estar. Tipo assim, um cara está achando que eu quero controlar todo mundo, que eu não confio nele. E aí o que aconteceu? Ele chegou e liberou esse rapaz. Do grupo desse rapaz começou um movimento de desonra lá dentro, ao próprio cara que desonrou o pastor. Moral da história: aqueles 9 grupos familiares que estavam sadios foram entregues na mão de um homem através de uma ação de desonra. E hoje dos 9 só existe 2. De 90 pessoas sobraram 20. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque esse pastor foi complacente com a desonra. Deus foi complacente com Lúcifer, sim ou não? Não. Desonrou, está fora. Você não vai macular o meu ambiente, que eu trago a honra de Deus sobre ele. Deus chegou: Adão, está aqui o jardim, fica à vontade, meu filho, é tudo teu, corre, Adão. Aí corria para lá: agora vem para o papai, agora corre para lá, corre para cá. Tá. Pera, ops, o que houve aí? Oh Senhor, eu desonrei. Por que você desonrou, rapaz? A mulher que tu me deste. Eva, o que houve, minha filha? Por que você nutriu essa desonra? Uma serpente me enganou. Então tá bom. Consequência para os 3. Você agora vai comer do suor do teu rosto. Você vai sentir dor na hora do parto. E você, serpente, você vai andar, que até então, irmãos, a serpente não arrastava a barriga no chão, não. Foi a partir desse dia. Foi uma condenação de desonra. A partir de hoje você vai andar arrastando a sua barriga no chão. Ok? E imagina até que os 3 falaram: tá bom, ok. E Deus falou: não termina por aí não. Vocês não contaminaram o território, vocês perderam o direito de estar nesse território. Pode sair fora os 3. Expulsou os 3. Irmão, todas as vezes que você que dirige uma empresa, uma organização, um ministério, uma igreja, tolerar a desonra, você vai estar maculando o ambiente onde houve a desonra. Mas você precisa preservar, Géder. Você é o guardião da honra de Deus aqui nesse lugar. Porque a honra não é tua, a igreja não é tua. Então você pode tirar do território qualquer um que quiser macular com desonra, porque Deus vai cobrar de você. Assim como cobrou de Davi. Davi sabia como ele tinha que lidar com Absalão. Ele sabia que Absalão deveria permanecer longe, mas ele caiu num golpe armado por Joabe, que era para Joabe falar: então é isso, então Absalão não vai vir coisa nenhuma não. É meu filho, mas é problemático. Ele precisa reconhecer as pessoas que nós amamos, mas que só traz problema e desonra. Porque a desonra traz desconforto, traz desequilíbrio, traz confusão, traz muvuca, traz rebelião. Então nós não podemos, irmãos, aceitar isso na nossa vida. Se você quer caminhar em honra, não aceite a desonra. Tem que ser assim em todo lugar, irmãos. Só que às vezes, principalmente nós os brasileiros, somos muito passionais, muito misericordiosos. Não é falta de misericórdia não, irmão, é agir com correção. A palavra de Deus diz que Deus corrige aquele que ama. Você, quando não corrige o seu filho, é uma demonstração de que você não o ama. Porque se você não corrigir, alguém vai corrigir. É o que eu digo sempre para o meu filho: meu filho, se papai e mamãe não ensinar você aqui, alguém vai corrigir você lá fora. Se o papai e a mamãe não der chinelada em você aqui, a polícia vai dar paulada em você lá. Se você não respeitar o papai aqui, você vai ter que respeitar o traficante lá. Porque o dono da boca de fumo, ele respeita o traficante. Se o traficante falar: eu quero dinheiro quinta-feira, o dinheiro tem que estar lá na quinta-feira. Então por isso que eu não admito desobediência e rebelião na igreja. Porque, irmão, se tem ordem na boca de fumo, por que não vai ter na casa de Deus? Se na boca de fumo a maconha é tratada com zelo,
Por que a casa de Deus, as coisas vão ser tratadas de qualquer maneira? Não pode, irmãos. Irmãos, a desonra é uma desgraça. O marido desonra a mulher com adultério, desgraça com a vida da mulher pro resto da vida, das duas. O marido larga a mulher, nascem filhos buscando uma referência de pai, de homem, de marido. Aí a menina é atraída pela outra menina, porque tem ojeriza da imagem do homem, que homem para ela é a imagem do abandono. O rapaz fica com jeito afeminado, porque é criado só com mulher, é a mãe, é a avó, é a tia, é a irmã, é todo mundo. Aí fica o menino aí, e tudo fruto de desonra, irmãos. Se as pessoas desonrassem e mantivessem seus compromissos em honra, tudo isso seria diferente. Então, amados, a partir de hoje, passe uma lista, faça essa lista, pega com a irmã aqui a lista dos 7 níveis de desonra, e passe a tua vida limpo. Perceba em Deus quais são as áreas que você precisa ajustar. De repente você precisa pedir perdão para os seus pais. Pastor, mas está tudo beleza. Não custa nada, já que está tudo beleza, vai lá e pergunta se está tudo beleza, né? Se estiver tudo errado, você sabe. Se está tudo beleza, não custa nada perguntar mais uma vez. Vai lá e pergunta. E tratar as coisas com seriedade em nome de Jesus, que você vai ser honrado para a glória de Deus. Se você saiu da sua empresa desonrando o seu ex-patrão, você precisa, nem que seja por e-mail, fazer isso por escrito e pedir perdão para ele. Precisa. Só existe uma exceção para isso. São pessoas que um dia tiveram um relacionamento em qualquer nível e saiu um arrebentando o outro. Isso aí você deixa para lá, pede perdão e pede para Deus tratar, porque isso aí já dá BO suficiente. Senão o irmão que já tem a namorada pedir perdão para a ex-namorada, aí ela vai dizer que já estava com saudade mesmo, que sonhou com você, aí o capeta já prepara tudo. Então isso aí você entrega na mão de Deus, para não dar mais confusão e não trazer desonra sobre a pessoa com quem você vive. Aí o assunto encerrou. Fora isso, amado, faça isso em nome de Jesus. Se você pediu dinheiro emprestado para alguém e não pagou até hoje, mesmo um cara que falou, deixa para lá, não precisa me pagar mais não, procure calcular quanto seria essa dívida e devolva para essa pessoa. E você vai ver o quanto que a vida financeira sua vai ser liberada em nome de Jesus. Fuja de golpe. Golpe é desonra. Mentira é desonra. Adultério é desonra. A sua esposa e a outra mulher que está sendo apenas a tua fonte de prazer. Roubo é desonra. Furto é desonra. Descaso é desonra. Falta de pontualidade, desonra. Nós temos um desafio aqui na igreja dos convites para a costela, né, que vai ter aí. Irmãos, você já pegou? Glória a Deus. Não pegou? Meu pastor vem aqui. Não é por causa do pastor Géder, não, é para honrar a Deus. Pastor, eu vou te honrar, sabendo que eu honrando meus pastores, eu estou honrando a Deus. Aí os adoentados já falar, bajulador. Irmão, azar é teu. Amém? Azar de quem acha que você é bajulador. Trate seus pastores com amor. Não fica assim, o pastor não me liga. Como é que o pastor vai ligar para 150 pessoas, irmãos? O que é mais fácil, um ligar para 150 ou 150 ligar para um? 150 ligar para um, irmão. Cada dia da semana, mensagenzinha no WhatsApp. E aí, pastorzão, na benção, como é que está a sua semana? Eu já orei pelo Senhor hoje. Mas vê se ora, tá? Fica vendo só média não. Pronto. Amado, eu lidero 55 líderes de grupos familiares. Dá para eu ligar para 75? Não. Mas dá para eu fazer uma oração de 1 minuto. Todos os dias eu separo um grupo e oro. Deus, em nome de Jesus, aqui está o Eduardo, abençoa ele, preparativo do casamento dele, traga a tua provisão, que eles sejam guardados no Senhor, que ele e a noiva dele possam entrar em acordo para tomar as decisões, que não tenha briga desde já por causa de decisão, deixa eles brigarem depois, e assim por diante. Eu vou orando em nome de Jesus, te amo, Eduardo. Aí o outro vai, Deus, em nome de Jesus, fulano de tal, abre a porta, derrama graça sobre ela, abençoa, renova. Irmãos, e depois só vem as mensagens chegando para mim. Pastor, como é que o senhor sabia que eu estava precisando de oração nessa área? Pastor, a tua palavra trouxe um alívio para mim. Às vezes eu ligo para a família, ou fulano de tal, fazer uma oração agora por você e pela sua família. Aí o cara bota lá no Viva Voz, a família inteira ouve a oração. O povo é tocado por Deus. Então, irmão, não espere o pastor ligar para 150 não.
Imagina um pastor que tem 150 pessoas orando por ele. É poderoso, irmão. O irmão vai pegar a lista, vai dizer só os 10 que estão com BO mais grave, e vai atender esses 10 com amor. E ele vai dizer: eu vou poder focar nesses 10, porque os outros 140 estão sabendo que eu não estou brincando, eu não estou na praia, eu não estou surfando. Eu estou aqui cuidando dos 10 que estão precisando, e os outros 140 estão orando por mim. Amém? Honra, irmãos, honra. Que nessa igreja seja estabelecida uma cultura de honra, e que nós possamos honrar sempre o Senhor através das nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé que eu quero orar por vocês.